Olá, concursando, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Vai fazer o concurso do TRF? Então assista a nossa aula, inscreva-se neste canal, conheça também o nosso preparatório exclusivo para esse concurso. Você pode observar que a VUNESP não modificou o edital. Esse é o edital padrão da VUNESP. Interessante porque você que já possui os nossos cursos, você que assiste às nossas aulas, já sabe como a VUNESP cobra esses assuntos. E vamos à aula agora. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita de maneira correta. Questão da VUNESP de nível superior, prova aplicada no ano de 2023. Então, tem vírgula, você vai se lembrar de que SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se também de que suveca a ordem direta das frases, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier intercalado ou deslocado para o início da frase, ele virá separado por vírgula, se for de longa extensão. Então, é muito comum a VUNESP cobrar dessa forma. Você observa que a passagem aqui acima, ela está sem vírgula. Aqui veio e colocou as vírgulas. É assinada pelo diretor do Jardim Botânico. Então, interessante porque pelo senhor diretor, você vai identificar que é o quê? O agente da passiva. Eu não posso separar o verbo do seu complemento ou do agente da passiva por vírgula. Então, você já vem aqui e descarta a primeira alternativa. Aqui também, eu não separo o substantivo do adjunto adnominal ou do complemento nominal a que se refere. Então, não posso separar por vírgula o adjunto adnominal ou complemento nominal do substantivo. E diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o jardim. Observe a passagem aqui. E diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o jardim. Será que eu posso colocar vírgula aqui? A partir do dia 27? Sim, por quê? Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então, você vai se lembrar o quê? Quando esse adjunto adverbial estiver intercalado, ou seja, no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Ah, então quer dizer que no texto está errado? Não. Aqui o emprego da vírgula na percepção da VUNESP, que varia de uma banca para outra, quando ele é de longa extensão ou não, aqui para a VUNESP, ela entende que pode vir sem vírgula ou que virá também com vírgula. Então, ela não cobra aquela questão de longa, curta extensão, não importa. O que você tem de identificar é o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode ser um advérbio, pode ser uma oração subordinada adverbial ou uma locução adverbial. Então, a partir do dia 27, adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ele virá separado por vírgula, correta, alternativa B. Mas havia o quê? Verbo transitivo direto. Muita coisa, objeto direto. Separei por vírgula o verbo do seu complemento. Aí você já sabe, eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, fique atento a isso. Aqui, o que pode ter gerado dúvida? Novamente, esse adjunto adverbial. Olha o advérbio aqui ainda. Então, esse adjunto adverbial, ele poderia vir separado por vírgula ou não. Então, uso aqui facultativo, porque ele é de curta extensão. Então, essa vírgula aqui não pode ter e muita coisa para ler e escrever aqui facultativo. Desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi. O que ficará no que foi? Esse impulso. Ah, aqui é o sujeito. O impulso que tive ao ler a notícia ficará. Separei por vírgula o sujeito do verbo, não pode também. SVC e suveca, você basicamente resolve todas as questões da VUNESP sobre vírgula. Desconfio aqui também não pode ter essa vírgula, que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará. Aqui usaria vírgula ou duas vírgulas ou não. Muito comum também a VUNESP colocar entre o sujeito e o verbo uma vírgula, ou entre o verbo e o complemento uma vírgula. Se tem uma vírgula, você descarta. Tanto é que aqui, ó, olha onde estava a vírgula. Então, ou duas ou nenhuma.
Às vezes, ainda vale a pena escrever uma crônica. Escrever uma crônica vale a pena. Da mesma forma, vou descartar aqui, por quê? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, correto? Então, às vezes, ainda vale a pena escrever uma crônica. Poderia retirar essa também? Sim. Disjunto adverbial de curta extensão não vem separado por vírgula. Show de bola? Então, acesse o nosso site, cienciaexata.com, conheça os nossos cursos específicos para o concurso do TRF. Então, muito importante, lá nós temos as aulas teóricas, nós temos a resolução das questões por assunto, temos também a correção das provas aplicadas neste ano. São muitas provas já corrigidas para você ver como a VUNESP cobra os assuntos. Venha fazer parte da turma da aprovação. Questão da VUNESP, nível superior, prova aplicada no ano de 2023. Contemplando concordância verbal ou nominal. Então, você precisa conhecer o que a VUNESP mais cobra. Isso é clássico. Primeira coisa, procure o verbo haver no sentido de existir e as outras dicas vou falando agora. Então, vamos aqui. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. Primeira coisa, você vai identificar o verbo e depois o sujeito. O que a VUNESP mais cobra dentro de concordância? A regra clássica da concordância, a regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ela quase não cobra as regras específicas, mas é importante você estudar verbo haver no sentido de existir em pessoal, não vai para o plural. Verbo fazer indicando tempo passado, também na terceira pessoa do singular. A VUNESP cobra bastante. E as expressões partitivas. A maioria dos estudantes passou ou passaram? Ou os dois estão corretos? Os dois. Com expressão partitiva, o verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com o determinante, ou seja, com o substantivo ou pronome que vem depois da expressão partitiva, ficando no plural. Anote aí, muito importante também você compreender. É captado, e você vem e faz a pergunta, o que é captado? Todas as pessoas. O que é que foi considerado alto? A taxa de desemprego. Então, ele inverte a ordem aqui para dificultar um pouco. Mas você já identificando o verbo e fazendo a pergunta, facilita bastante. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. O que fosse menor? Os desequilíbrios. Os desequilíbrios, eu falo, eles fossem, não, os desequilíbrios fossem. E aqui está correto porque pensava-se que. Então, aqui pensava-se isso. Então, aqui, isso no singular, verbo também no singular. Aqui está correto, mas está errado porque os desequilíbrios fossem. Observe a distância do verbo para o sujeito, não importa. E o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. É captado. O que é captado? Todas as pessoas. Todas as pessoas é captado? Não. Todas as pessoas são captadas, não é isso? As pessoas são. E eu falo o quê? Pessoas captadas. Aqui, este verbo no particípio, que exerce a função de adjetivo, concorda em gênero e número com o substantivo. Então, pessoas, eu vou falar o quê? Pessoas captado? Não. Pessoas captadas. Sem emprego, quem está interessado? As pessoas, observe aqui, as pessoas que estão interessadas. Correto aqui. Embora seja considerado alto, o que foi considerado alto? A taxa. A taxa considerado? Nada disso, né? Embora seja considerada, eu falo o quê? Taxa alto? Nada disso. Embora seja considerada alta, a taxa de desemprego entre os homens ainda é menor do que a das mulheres. Então, aqui você já observa que o quê? A taxa alta, a taxa considerada. As responsabilidades pessoais e familiares, vamos aqui ver. E o trabalho de cuidados não remunerados são considerados. Já identifiquei o verbo.
O que é considerado? Não sei. Pode haver o que? Certas atividades específicas. Então, vamos ver aqui agora. Vou começar por aqui. Verbo haver no sentido de existir. Podem existir. Ah, sim. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, ele não vai para o plural. Sempre empregado na terceira pessoa do singular. A mestre. Mas aqui não é o verbo haver. Aqui é o auxiliar dele que está flexionado. O que eu falo? Se o técnico não faz, o seu auxiliar também não faz. Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é o quê? Pode haver certas atividades específicas, as atividades que se tornam impedimentos para a contratação. Aqui está correto. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho. Então, aqui eu tenho um sujeito, mais um sujeito, e o trabalho de cuidados não remunerado, o trabalho não remunerado, certinho aqui, são considerados. Aqui também está correto, porque sujeito composto. Com sujeito composto, o verbo irá para o plural, certinho. E por que é considerados aqui e não consideradas? Então, aqui já é concordância nominal. Anote aí se você não souber dessa regra. Quando eu tenho um adjetivo que se refere a dois substantivos, e esse adjetivo vem depois dos dois substantivos, ele irá para o plural, verbo no plural. Agora, ele irá para o plural, você observa que aqui eu tenho um substantivo feminino e um no masculino, não é isso? Substantivo feminino e um no masculino, ele irá para o masculino plural. Então, considerados corretíssimo aqui. Não poderia ser consideradas por quê? Feminino mais masculino prevalece o masculino. Questão agora também de nível superior, contemplando crase. Primeira coisa, você imagina que você já saiba que eu não uso crase antes de palavra no masculino, antes de verbo. Olha aqui, a competir, a toda mulher, a das mulheres, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então vamos ver aqui que as bancas mais cobram. Crase antes de verbo no infinitivo, crase antes de palavra no masculino, crase antes dos pronomes indefinidos. Então, tem pronome indefinido, você já sabe. Não uso crase. Primeiro ponto, para usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. O direito ao trabalho é inerente. Se é inerente a alguma coisa. Só que como tem pronome indefinido, eu não posso usar. Crase no singular, antes de substantivo no plural, nem a pau. Então, descartei também. O trabalho a que as mulheres aspiram. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Que é interessante, que é questão de regência também. Né? Trabalho a que as mulheres aspiram. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, por isso aqui nós temos o a que vem antes do pronome relativo. Só que eu não uso crase antes do pronome relativo. Não uso crase antes dos pronomes. Nenhum pronome, mestre? Não, senão o português seria muito bom. Quando tiver o pronome a qual, eu usarei crase. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou substituir o trabalho, vou colocar a tarefa. A tarefa, e vou colocar aqui, a qual as mulheres aspiram. Quem aspira, aspira a alguma coisa, não é isso? Então, teria a preposição exigida pelo verbo aspirar, mais o artigo definido que vem acompanhando o pronome relativo. Qual aí teria crase. A tarefa a qual, com crase. Só que se é o pronome relativo que eu não uso crase. Não uso crase. Antes de verbo, nem vou falar nada. Então, a alternativa A está correta. Aí você canta a musiquinha para mim, né? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Português não é matemática, lá com o nosso querido professor Júnior Vieira, né? Não é matemática. Então, você já sabe, não é exato. Tem as exceções e um monte de regrinhas. A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante o zeugma aqui, a elipse, quando suprime algum termo que já foi dito anteriormente. A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante à participação das mulheres. Se é semelhante a alguma coisa. Mas o a de a participação, a com acento indicativo de crase,
A alternativa A está correta. Aqui suprimiu, mas você tem de entender que está ausente a palavra participação. Observe, semelhante à participação das mulheres. Então, alternativa A, corretíssima. É correto afirmar que o autor entende que as manifestações infantis. Então, eu sempre sugiro. Aqui está o nosso texto, a primeira parte, o restante é o texto do Leandro Carnal. Não leia o texto agora, leia as alternativas e volte ao texto. São incapazes de contradizer os adultos, pois esses, os adultos, acontecem no momento certo. Será que essas manifestações são incapazes de contradizer? Observe aqui só esta passagem. Conheço infantes que falam o que não devem porque dizem a verdade. Crianças e bêbados, já foi escrito, possuem estranho compromisso com o verídico. Anos atrás, uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. A filha que nos escutava, tinha uns 10 anos, gritou: "Fazenda, mãe?" Aquilo não é nem sítio, menina inconveniente. Observe aqui. De qualquer forma, ela conseguiu, ela contestou, ela contradisse a mãe dela, os adultos. Então, eles são incapazes? Nada disso. Eles são capazes de contradizer. São indiscretas e divertidas? Nada disso. Nem volto. Indiscreta. Cadê este ato de ser indiscreta? Nada disso. Observa aqui. Fazenda, você está mentindo. Aquilo não é nem sítio. Podem revelar verdades incômodas que o mundo adulto reconhece, mas evita expressar. Corretíssimo. Observe aqui. Ela sabia que era um sítio. Será que era um sítio ou uma fazenda? Observe aqui. Menina inconveniente, desagradável, pouco educada. E como descobri depois, mais exata na descrição da propriedade rural. Era mais uma casinha cercada de árvores singelas do que um latifúndio. Nada de fazenda. Ela revelou uma verdade incômoda que o adulto sabia que não era fazenda, mas evitou expressar. São parte do imaginário as manifestações infantis da criança, razão pela qual é difícil esconder a verdade destas. Essas manifestações infantis não são parte do imaginário das crianças, é uma parte da realidade, como fala lá no comecinho do texto. Observe aqui, as crianças dizem a verdade, elas possuem estranho compromisso com o verídico, então não é só questão de imaginário, não. Demonstram incapacidade de respeitar o próximo e revelam imaturidade? Nada disso. As manifestações infantis, elas podem revelar essas verdades incômodas. Não é questão de desrespeito quando ela fala que o texto não vem falando que as crianças estavam desrespeitando as pessoas. Esta criança, o texto realça o quê? Que a criança tem a facilidade, ela tem compromisso, como fala aqui, compromisso com o verídico. A criança tem compromisso com a verdade e nada de desrespeito. Segundo o autor, guardar segredos é a atitude coerente dos que priorizam a sinceridade. Será que somente aquelas pessoas sinceras elas vão guardar o segredo? Então, aqui a gente precisa verificar essa passagem no texto. Aliás, quando fala que a pessoa que abre a boca de forma inconveniente, revelando contradições, trazendo à luz inconsistências, pode ser um boquirroto. Também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando a gente volta aqui à questão, em momento nenhum está atrelando a situação de guardar segredos àqueles que priorizam a sinceridade. Então, é uma informação que não está presente no texto. O fato de guardar ou não segredos não está relacionado à questão da sinceridade. Quando a gente observa aqui, o fato ou não, essa indiscrição, ela é mais comum quando nós somos o sujeito, nós estamos envolvidos naquela fofoca. Olha aqui, também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Agora vamos aqui à próxima alternativa. O boquirroto não consegue nos impressionar com suas intrigas. Será que sim ou não? Consegue sim. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido
do que esse ser, ou seja, o boquiroto, esse ser, ele é divertido, desde que o objeto da indiscrição não sejamos nós. Então, venho aqui também, já vou descartar a alternativa B. Não existe verdade na fala do boquiroto, pois ele cria os boatos? Não. Boquiroto é aquele fofoqueiro, vamos falar dessa forma, aquela pessoa que não guarda segredo. Ele sabe de alguma coisa, ele não cria. A sinceridade é um risco quando desafia convicções de outrem. Será que a sinceridade é um risco, mesmo a pessoa ser sincera? É um risco? Observe aqui. Aprendi muito cedo que a liberdade de expressão, quando anunciada, ela é um risco. Aprendi que o cuidado deve ser redobrado diante do convite à sinceridade. Então, será que a sinceridade é um risco, como está falando aqui? Existem barreiras intransponíveis, pontos cegos, muralhas impenetráveis no mundo humano. Uma delas é a situação em que uma pergunta envolve uma crença fundamental da pessoa. Então, ser sincero às vezes é um risco. Há momentos em que você, mesmo sendo sincero, você não deve falar determinadas coisas, principalmente quando se refere a uma crença fundamental da pessoa. Então, é um risco quando desafia as convicções, as crenças fundamentais de outras pessoas. Corretíssima. Alternativa D. Falar sem censura é privilégio. Privilégio, nada de privilégio. Privilégio, da mesma forma que o correto é rubrica, tá bom? Da mesma forma que o plural de cidadão é cidadões, nada disso, cidadãos. Então, aqui só para vocês se lembrarem. Dos que se certificam da verdade, será que quem pode falar à vontade são aqueles que sabem a verdade? Observe o que fala aqui. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, invejo-os. Se vocês dizem o que querem na hora que desejam, vocês têm uma ou todas as seguintes características. Lá na alternativa está falando o quê? São aqueles que se certificam da verdade, nada, riqueza extrema, têm poder político enorme, tamanho físico intimidador, equipe de segurança numerosa, total estabilidade afetiva, autonomia diante do mundo, saúde plena e coragem épica. Então, sem nenhuma dessas características, não dá para dizer a verdade. Então, não está relacionado ao fato de ser verdade ou não. Se a pessoa quiser falar à vontade, se ele tiver aquelas 8 características lá, ele pode falar dinheiro, poder político, seguranças, isso sim. Então, turma, agora trago resolução de questões de nível médio da VUNESP. O trecho, Vicente cita várias palavras em Guató e pede aos visitantes que as repitam. Pode ser assim reescrito sem prejuízo da norma padrão. Questão contemplando colocação pronominal. Tem colocação pronominal, você já vai se lembrar de que? De Enéas 4Ps, as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Só que quando aparecer para substituir, olha aqui, pode ser reescrito, pode ser substituído, você vai identificar o quê? As transitividades verbais. Então, quando fala aqui, Vicente cita várias palavras e pede aos visitantes. Primeiro ponto, como eu posso substituir essas palavras? Você vai se lembrar de que, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu usarei como complemento o, a e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, terei como complemento lhe ou lhes. Lembrem-se disso daqui. Ele cita o quê? Verbo transitivo direto. Várias palavras, elas, eu não vou falar cita elas. Então, vou substituir por as. Cita-as, cita-as. Aqui está errado porque eu tenho um verbo transitivo direto. Então, descartei essas duas alternativas. Cita-nas também está errado porque, para você usar, você vai se lembrar do alfabeto. Para você usar o na, no, nas, nos, tem que ter um som nasal antes. Então, o correto seria citam-nas. Mas se não tem o M, não tem o N. Simples assim, olha como você vai conseguir gabaritar a questão. Ele pediu a quem? Ah, verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu terei como complemento lhes, que está substituindo aos visitantes. E pede-os que as repitam.
Nada disso, já descartei também. E pede-lhes que as repitam. Então, aqui a alternativa B está correta, porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Se tem um verbo transitivo indireto, usarei como complemento o lhes. Considere os trechos em negrito nas alternativas a seguir e assinale aquela em que se apresentam de forma correta e na ordem as palavras e ou expressões que expressam circunstância de modo e sentido de inclusão. Então, concursando, você vai se lembrar de que sempre que aparecer aqui nas alternativas ou no enunciado modo, você já vem aqui e faz como. Certo? Por quê? Vai ser como a pessoa andava, por exemplo. Ele andava lentamente. Como ele andava de modo lento. Então, primeira ideia, como ideia de modo. O evento demonstrou a perfeição que a natureza alguma coisa. Aí você faz a pergunta. Como o evento demonstrou que a natureza flui, que a natureza anda? Aí você vai falar o quê? A perfeição. Então, aqui nós temos o modo que a natureza anda. Então, nós poderíamos falar, o evento demonstrou perfeitamente, se der para substituir por um advérbio terminado em mente, melhor. O evento demonstrou perfeitamente que a natureza anda de acordo com a humanidade, um exemplo. Então, aqui você vai fazer a pergunta com como. Tem modo com. Como o evento demonstrou que a natureza anda? À perfeição, perfeitamente. Então, aqui a primeira está correta. Assim como se quer a vitória da própria seleção, também se protesta. Então, o que a gente quer? A gente quer a vitória, mas também a gente o quê? Então, vamos marcar aqui. A gente quer a vitória, mas também protesta. Então, aqui é uma ideia de inclusão. Alternativa A, corretíssima aqui, também é o quê? Um advérbio de inclusão. Show de bola? Convivência entre os diferentes a fim de construir. Sempre que aparecer a fim ou para acompanhado de verbo no infinitivo, eu já sei que é uma ideia de quê? Finalidade. Então já vem e descarto, porque eu preciso de modo. Posicionamentos fortes ao longo do torneio, durante o torneio, ideia de tempo, quando o torneio acontecia. Começa na infância e depois a vida adulta. Então, aqui também eu já sei que está relacionado ao período, ao tempo. Assim como se quer a vitória da própria seleção, vamos voltar aqui só para a gente ver, da própria seleção, também se protestou a favor da diversidade. Então, aqui nós temos o quê? Uma ideia de comparação. Então, aqui descarto, porque não preciso, não pode ser, não traz uma ideia, uma circunstância de modo. Caro concursando, modo escreve como, se aparecer na sua prova causa, você já vai lá e coloca primeiro. Por quê? A causa é aquilo que ocorre primeiro, tá bom? A frase construída a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal na seguinte alternativa. Caro concursando, pare o vídeo. Vamos ver se você vai gabaritar a questão. Lembrando que o PDF está na descrição, está dentro do nosso curso de português VUNESP, no site aqui, Ciência Exata. Então, já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vamos ver se você vai gabaritar. Eu preciso de marcar a alternativa correta. Então, vamos ver. A competição entre vários times de futebol despertam nas pessoas sentimentos. A manifestação nos mostra que a Copa do Mundo. Opa, já identifiquei o sujeito. O verbo, aliás. O que desperta a competição? O núcleo do sujeito é a competição. O que nos mostra? A manifestação do congraçamento entre os povos e o patriotismo. Viu como é simples? Eu não preciso ficar sabendo, quando é VUNESP, aquelas regras enormes de concordância verbal. Então, a concordância entre vários times de futebol. E você acha, o que desperta nas pessoas os times de futebol? Não, a competição. A competição, sujeito simples no singular, o verbo deve estar no singular. Então, desperta. A competição desperta nas pessoas. A manifestação do congraçamento entre os povos, olha o E aqui,
mais o patriotismo. Bem importante aqui você observar esse artigo aqui. Se vem precedido de artigo aqui, então, provavelmente sujeito composto. Aqui eu tenho o quê? Dois núcleos, eu tenho um sujeito o quê? Composto. Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, nos mostram. O que pratica a ação de mostrar a competição? E o patriotismo equivale a quem? Eles mostram? Nada disso. Eu já sei que é eles mostram. As equipes de futebol que representam, então, novamente, representam, possui, em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores supera, o clima de festa que aconteceu perdurará, o que constitui uma lição positiva, caro concursando, e já acertou a questão de nível médio. As equipes de futebol que representam o povo, quem representa o povo? As equipes de futebol. Aqui você observa aqui que eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que vai exercer também uma função de aposto explicativo. Está explicando aqui quais são as equipes de futebol, aquelas que representam o povo, correto? Explicativo. Então é importante você observar isso. Agora, as equipes representam. E agora, possui o poder de despertar. O povo possui? Nada disso. Quem possui o poder de despertar o sentimento de fraternidade entre as nações? As equipes de futebol. O examinador vem aqui e coloca povo perto de possui, porque se você não fizer, como eu disse, identificar o verbo, ver quem é o sujeito daquele verbo, as equipes possuem. Então, a alternativa C de coração está errada. Em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores da bandeira supera as possíveis divergências. E então, concursando, temos de ver aqui qual é o sujeito para este verbo. Olha aqui, em nome do ideal de vitória, o orgulho e o respeito pelas cores. Então, eu já vi, opa, neste caso aqui, nós temos o quê? Olha aqui, novamente, um sujeito composto, não é isso? Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, aqui o correto seria o quê? Superam as possíveis. Observe que o orgulho e o respeito, eles o quê? Superam. E letra E de ciência exata está correta, mas por quê? E será que está? De repente a questão foi anulada. O clima de festa e inclusão, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá identificar o sujeito? Clima. O clima aconteceu durante os jogos. O clima perdurará nos torcedores. Então aqui, certinho, nós já vimos o que? O clima aconteceu, o clima perdurará nos torcedores, o que constitui uma lição positiva. Então, o aqui, aquilo que constitui. Este o, ele tem a função de quê? De um pronome demonstrativo. Eu falaria o quê? Aquilo constitui, não é isso? Aquilo constitui. Sujeito no singular, verbo também no singular. Show de bola. Letra E gabaritou a questão.